Tem gente que pensa o seguinte, olha, será que eu faço quem eu amo parar de beber ou eu cuido de mim? Vitor, eu não aguento mais, eu vou me separar dessa pessoa porque eu preciso cuidar de mim. Eu cansei, eu passei muitos anos só cuidando do outro. Eu começo essa explicação com o seguinte, respondendo a isso. Se você está com esse tipo de pensamento de que você deveria cuidar mais de você e daí, portanto, você deve parar de tentar fazer quem você ama parar de beber, eu te diria que a minha opinião técnica é que você não estava tentando fazer quem você ama parar de beber da forma correta. E quando a gente faz as coisas da forma que não é correta, a gente se afasta do resultado que a gente quer, a gente não consegue chegar no objetivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de agora que você está assistindo eu vou te falar sobre como cuidar de você enquanto você está na trajetória de fazer quem você ama parar de beber. Então, nesse vídeo eu vou te explicar um pouco melhor o que significa cuidar de si, eu vou te falar sobre como lidar com situações práticas do dia a dia para que você consiga preservar o seu emocional, né? Muitas pessoas que estão nessa situação, vivendo com alguém que bebe demais, sofrem por conta disso de várias maneiras e acabam esse estresse todo levando a uma sobrecarga mental, uma sobrecarga emocional, começa a perder o sono às vezes, né? Dependendo do que acontece, dependendo do dia, e pode fazer com que você pare de cuidar de você, das coisas básicas que você precisa para você poder funcionar, né, na sua vida, para você poder executar suas atividades, para você poder até tomar atitudes produtivas para você melhorar a sua vida e fazer quem você ama parar de beber. E muita gente se questiona e acha que é impossível fazer quem ama parar de beber sem se sacrificar, sem adoecer junto. E aí eu te digo, nesse vídeo eu vou te explicar sobre como é que isso funciona, por que dá para você não adoecer junto, por que não é bem assim, tem saídas para isso. E eu vou te explicar até o final do vídeo, várias delas, em várias situações. Se você quer se sentir melhor, esse é o vídeo para você e você precisa assistir ele até o final, porque eu faço assim, se você me conhece há mais tempo, conteúdos mais longos como esse que você está assistindo agora, eles seguem uma linha de raciocínio, que eu começo e eu vou explicando várias coisas, que algumas delas vão fazer sentido mais na frente, porque eu vou te preparando para adquirir esse conhecimento até o final da live, para você compreender esse assunto como um todo. É uma forma de eu conseguir aprofundar mais questões importantes, que são complexas, e de uma forma menos complexa, para que você possa, de fato, entender isso e, compreendendo isso, aplicar isso na sua vida e ela ficar melhor do que estava antes de você dedicar o seu tempo a assistir esse vídeo. Então vamos lá. O que é cuidar de... Tem gente que pensa o seguinte, olha, será que eu faço quem eu amo parar de beber ou eu cuido de mim? Vitor, eu não aguento mais, eu vou me separar dessa pessoa porque eu preciso cuidar de mim. Eu cansei, eu passei muitos anos só cuidando do outro. Eu começo essa explicação com o seguinte, respondendo a isso. Se você está com esse tipo de pensamento de que você deveria cuidar mais de você e daí, portanto, você deve parar de tentar fazer quem você ama parar de beber, eu te diria que a minha opinião técnica é que você não estava tentando fazer quem você ama parar de beber da forma correta. E quando a gente faz as coisas da forma que não é correta, a gente se afasta do resultado que a gente quer, a gente não consegue chegar no objetivo, né? Se eu quero ir para uma cidade que é para o oeste e eu vou para o leste, eu vou me cansar, eu vou me desgastar e eu vou cada vez mais me afastar desse objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está numa situação com alguém que você bebe demais, né, você tem um relacionamento significativo, é natural, faz sentido você ter uma carga de estresse.
É uma coisa que é um comportamento autodestrutivo, né? O alcoolismo ele é complexo, ele tem prejuízos, até por isso que você se incomoda e quer ver a pessoa que você ama bem, você quer poder viver esse relacionamento de uma forma mais tranquila e sem o álcool. Mas então esse acontecimento, essa coisa do alcoolismo, esse comportamento relacionado a isso, ele é uma carga de estresse. Ele não é o problema em si, ele é uma carga de estresse. Essa carga de estresse, existe uma forma de você lidar com ela, que você pode, com qualquer problema da vida, né? Você pode o quê? Você pode fingir que não tem nada acontecendo e fingir que não é com você, que você não tem nada a ver com isso e não fazer nada, muitas vezes até piorar a situação por ignorar. Você pode agir de uma forma que não é adequada e muitas vezes até criar mais cargas de estresse e se afastar do seu objetivo por várias razões, ou porque você não está conseguindo entender como lidar com a situação, principalmente, ou às vezes porque você ainda falta algumas coisas para você lidar melhor com você mesmo, que está relacionado a aprender a fazer quem você é, parar de beber, e você acaba não conseguindo lidar com essas sensações, esses sentimentos de estresse, e você piora tudo, sem querer. Né? E se você não enxerga que você... E o problema não é você piorar tudo só. Você agir de uma forma que piora as coisas não é o maior problema. Porque se você fizer isso e você souber que está fazendo isso, aumenta as chances de você poder resolver isso. Ah, Vitor, é muito difícil, eu tento e eu erro. Esse é um excelente sinal, se você pensa isso. Porque significa que você já está começando a enxergar o erro. E aí, claro, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você praticar isso, menos você vai errar. Mas o ruim mesmo é você errar, não saber que está errando, continuar errando, interpretar o que está acontecendo, que está piorando de uma forma confusa, achar que o problema é que o outro não me escuta, o problema é que é impossível essa situação, ela é insolúvel, o problema é que eu sou impotente perante o que está acontecendo, e aí você começa a se afastar de coisas que são reais, né? Que é o quê? Olha, essa situação é difícil, ela causa sim uma carga de estresse e eu posso agir de formas que podem ajudar ou não. Né? Não é uma coisa para você se condenar, mas você observar. Olha, eu posso agir de uma forma correta ou não. Primeiro, eu sei que forma é essa correta. Segundo, eu quero agir dessa forma correta porque esse resultado ele me interessa. Porque em geral quando a gente se interessa pelo resultado final, o caminho ele importa menos. Por exemplo, se você quer muito, eu vou te dar um exemplo. Quando eu não era muito de estudar ao longo da escola, né? Ao longo do meu ensino fundamental e médio. Mas no final me deu um estalo, eu comecei a me interessar e eu fui e quis fazer medicina. E aí eu precisei correr atrás do atraso, né? Eu não era tão dedicado assim. E aí eu tive que me dedicar muito durante um ano. E ainda tive o privilégio, a sorte de um ano ser suficiente, mas foi um ano muito difícil. Muito difícil. Muito mais difícil que os meus outros colegas. Porque eu estava atrasado. Só que eu queria muito, desesperadamente aquilo. Porque na minha história de vida eu ia ter um ano para fazer isso. Eu não ia ter 2. Eu teria 1. Então nesse 1 eu me agarrei. Eu falei, tem que dar. Então eu fiz a minha vida acontecer com esforço. Eu gostei de ficar um ano daquele jeito? Não. Só que o objetivo era interessante. Ah, Vitor, você cuidou de você enquanto você estava fazendo isso? Temporariamente, eu deixei coisas de lado. Por exemplo, foi uma época que eu não fiz muita academia. Parei de fazer esporte para me focar nos estudos. Hoje eu entendo que até não era necessário, porque o conhecimento que eu tinha me levava a fazer o que eu fiz. Mas, e por acaso, ainda poderia ter sido mais leve, mas eu não sabia outro caminho. Então foi isso que eu fiz. Mas aquilo que eu estava fazendo era uma plantação, eu estava plantando algo para o meu futuro, para algo que era um objetivo maior. Entende? Então quando você olha e pensa que é difícil aprender a fazer quem você é, parar de beber e você está deixando de cuidar de si, precisa observar isso com essa perspectiva. Eu estou deixando de cuidar de mim porque eu estou fazendo algo temporário, mas e que eu quero colher no futuro? Porque a maioria das pessoas que não sabe como fazer quem ama parar de beber não faz isso. Faz as coisas de uma forma errada, intuitiva, não se interessa por saber mais porque está frustrado ou frustrada, porque, não está dando certo.
não consegue nem enxergar que está fazendo errado e começa a sofrer muito pela imaginação da realidade. Quando na verdade poderia ter formas de conseguir aqueles objetivos. Né? Por exemplo, viver um ambiente familiar mais leve, não se preocupar mais com o final de semana, se vai ter uma notícia, alguma coisa ruim, poder sentir parceria, colaboração, harmonia, sossego, paz. E agora, cuidar de você cuidar de si não é uma coisa tão óbvia para todos, não é a mesma coisa para todos em todos os momentos. Mas tem coisas gerais que você precisa cuidar de você. E eu vou listar algumas delas que servem para a maior parte das pessoas e que, se você não tiver isso, eu quero que você coloque no seu checklist, faz um checklist dessas coisas que você precisa estar fazendo para aumentar a sua qualidade de vida, para você melhorar o seu emocional, para você melhorar a sua capacidade de aprender e fazer as coisas, que se eu tivesse entendido isso antes, por exemplo, quando eu estava estudando para fazer medicina, a minha vida provavelmente teria sido bem mais fácil. Mas eu não sabia, e eu vou falar para você agora sobre elas, que é o básico, tá? Depois eu vou ligar isso com fazer quem você ama parar de beber. No meio do caminho, se você tiver, meu Deus, Vitor, mas não tem como fazer essa coisa enquanto eu lido com o alcoolismo de quem eu amo. Tá, daí a gente fala sobre isso porque tem como fazer, tá? Nem sempre perfeito, mas tem como fazer. E aí você fazendo isso vai te ajudar. Vou te dar um exemplo. Uma coisa, nem todos são... O que é fundamental, não pode faltar. Você tem que dar um jeito. Isso você tem que fazer o que for necessário. Não dá para negociar com essa coisa. Você precisa dormir. Ó, calma. Isso é importante o que eu estou dizendo. Dormir pelo menos 7 horas por noite. Bom, Vitor, tenho filho pequeno. Ok, eu também, eu sei. Às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente precisa procurar se dedicar para que isso aconteça. Isso tem que ser uma prioridade. Por quê? Porque é no sono que o seu cérebro se protege, ele se organiza, é o sono que te deixa mais disposta no outro dia, é o sono que prepara o seu cérebro para conseguir lidar com as emoções. O sono, porque uma das regiões do nosso cérebro que mais gasta energia é o córtex pré-frontal, que é por acaso a área racional, que é por acaso a área que ajuda a gente a não viajar na maionese e surtar por besteira. É a área que faz você ter controle da percepção que você tem, pra você não pensar besteira. Essa área tem que estar boa, senão você vai tender a pensar muita besteira ao longo do dia, ou ser mais irritado, mais impulsiva. Tem que dormir. E aí, em outro momento eu posso falar mais sobre o sono, mas como eu vou falar de várias outras coisas, não posso me aprofundar tanto assim no sono, mas o sono ele tem a ver com a sua rotina. Evitar telas à noite, né? E aí você vê luz solar durante a manhã, pelo menos uns 20 minutos, luz, né? Pode ser uma janela aberta, já ajuda. Evitar café, chimarrão depois das 2 da tarde, essas coisas básicas, tá? O que mais? Outra coisa, o sono, ele é muito prioritário, tem que ter, te ajuda. Sem sono, você vai estudar e não vai memorizar o que você estudou tão bem, então precisa dormir. É básico, Vitor, mas eu sei, mas às vezes você esquece. No momento em que você tiver com insônia, por exemplo, às vezes você fica e não valoriza tanto o sono porque você não tem ideia da importância dele. Mas não dormir pode te levar a ter depressão, ter ansiedade. É um risco para até outros tipos de doença. Então, quando você estiver se preocupando com o seu sono, entenda que isso é uma ação que é relacionada diretamente a fazer quem você ama parar de beber. Por mais bobo que possa parecer, simples. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com uma coisa especial, uma coisa extraordinária, que a gente joga fora o simples, que é o fundamental. O simples e fundamental, ele é necessário. Ah, Vitor, e o sono? O seu sono já está 100%? Então você tem que trabalhar nisso. Não vem me falar que você quer saber outras coisas, que sim, eu vou te falar de outras coisas, mas você pode também ir aprendendo outras coisas enquanto trabalha o sono. Mas não minimiza o quanto o sono é importante. Eu vou te falar de outras que você pode ter mais flexibilidade, mas o sono não dá. Outra que é quase tão importante quanto o sono, talvez tão importante quanto, é você fazer... você está tentando fazer quem você ama parar de beber.
Então você precisa do quê? Você precisa contaminar a pessoa com coisas que estão relacionadas a uma vida melhor, a cuidar da sua vida de uma forma mais produtiva. Então, dormir é importante, por mais bobo que possa parecer, isso organiza a sua rotina, só de dormir pelo menos 7 horas por noite. A outra, fazer exercício físico. Vitor, fazer exercício físico tem o que tem a ver com fazer quem eu amo parar de beber? Muito parecido com o que eu disse do sono. O exercício físico ele te ajuda a manter a sua mente mais saudável. Tem gente que fala, Vitor, mas como é que você faz academia de segunda a sexta, né? E agora comecei tô começando a colocar outros esportes ainda na minha rotina. Fala assim, você faz lives, você atende pacientes, você faz conteúdo, volta e meia está cheio de stories. Como é que você faz para colocar o exercício físico na sua rotina? Eu vou te dizer, porque na minha cabeça o exercício físico ele é prioridade. Porque eu sei que quando é justamente por fazer exercício físico que eu consigo fazer outras coisas melhor. Então você está lá fritando de ansiedade, porque quem você ama não voltou ainda na sexta-feira à noite. Aí você não consegue dormir, você não se exercita, os seus hormônios do estresse estão lá em cima, o seu cérebro vai fritando, você não ajuda ninguém, e ao invés de ser uma pessoa que influencia para positivo, você vira uma âncora que gera até mais estresse para todo mundo ao redor. Cuidar de você é uma tarefa ética. Porque quando a gente não faz isso, a gente força os outros que estão ao nosso redor terem mais dificuldade de lidar com as coisas. Aí você vê isso. O alcoolista que você ama não te estressa? Às vezes, poxa, se tivesse 100%. O problema é que a doença do alcoolismo ela é complicada. E às vezes a pessoa ela demora para se dar conta dessa necessidade. Por causa do próprio jeito que o álcool age e mexe com o sistema de tomada de decisão. Entende? Mas o seu não está com essa alteração se você não tem alcoolismo. Então, imagina se é difícil para você, imagina para o outro que ainda não sacou. Por isso que essa sua mudança inicial faz tanta diferença e é tão poderosa. Então, ter essa rotina com alguma atividade física. Qual? Qualquer uma. Quanto? 20 minutos todo dia, no mínimo, tá legal? Não dá, Vitor. 5 vezes por semana, 20 minutos, pelo menos. Se for caminhada, tem que ser rápido. Não dá para ser de boa, não. Tem que ser uma caminhada rápida que te deixa um pouco ofegante, no mínimo. Mais que isso, legal. Menos que isso, começa a ser ruim. Começa a não dar todo o benefício que poderia dar. Então, você dorme 7 horas toda noite, pelo menos? Você faz exercício físico? Comenta pra mim, pra eu saber. Ah, mas Vitor, o alcoolista que eu amo, ele me acorda de madrugada. Então, eu vou te dar uma dica se isso acontece. Se o alcoolista que você ama te acorda de madrugada por uma razão ou outra. Não no sentido assim, ele saiu de casa e me acordou de madrugada, porque essa não é diretamente relacionado a ele. Isso aí é mais de você. Essa é uma parte que a gente trabalha no curso ACA no módulo de ansiedade, não é direto. Mas assim, se a pessoa que você ama chega, faz barulho, faz música alta, ali esse é um ponto em que você precisa agir diretamente dentro de combinados de convivência, e nessa hora você nem vai falar sobre álcool, não vai falar nada sobre álcool, você vai falar sobre o seu sono, não o sono dele. Você não vai pegar essas informações que eu estou falando aqui e vai falar para ele ou ela. Olá, o Vitor, aquele psiquiatra da internet, falou que tem que dormir. Não, isso aí eu estou falando para você. Se ele ou ela quisesse saber, estaria procurando saber sobre essas coisas. Não é o momento. Você vai criar interesse e comprometimento. Você não vai chegar cheio de conselho. Você vai fazer o quê? Você vai negociar e vai falar, olha, eu preciso dormir. Vamos pensar uma solução. E aí vai conversar sobre isso. Não vai xingar, não vai ofender, mas vai falar o seguinte, você chega, quer ouvir sua música. Fone de ouvido, cidadão, fone de ouvido. Antes, você não vai começar querendo mudar o que a pessoa está fazendo. Primeiro, você vai proteger o seu sono. Porque dormindo melhor, você vai conseguir pensar melhor sobre como lidar mais. Entendeu? Então, tem até uma aula no curso ACA que eu ensino na prática. Uma aluna que acontecia isso, ela não conseguia dormir porque o esposo chegava com música, e eu ajudei ela na prática ali. Tem até uma aula em que mostra isso, né? Claro, só mostra o meu rosto dela, ela tá censurada, mas mostra eu conversando e as respostas e o que ela fez exatamente para combinar isso com ele para dar certo, porque ela tentava e ele ignorava.
Então você fazer isso com a técnica certa te leva a conseguir. Que é uma coisa de combinado de convivência. Você nem vai citar o álcool, senão você vai atrapalhar a sua resposta. Agora é o seguinte, Vitor, eu não tenho ânimo para me exercitar. Aí eu vou te dizer duas coisas a respeito disso. Fazer quem você ama parar de beber, tem coisas que vão ser fáceis e outras não vão ser fáceis. Não, em outras palavras, tem coisas que vão ser convenientes e outras que não vão ser tão convenientes. Porque não é difícil saber, eu tenho que fazer exercício. Isso é fácil. Agora, não é, quer dizer, isso é simples, mas não é fácil. Não é fácil. Então, o que você precisa fazer? Duas coisas. A primeira é, vai sem vontade. Eu faço hoje exercício físico 5 vezes por semana no mínimo. Se eu fosse falar todas as vezes que eu senti vontade de fazer, eu não consigo nem lembrar. Só que quando a gente não tem ânimo e a gente não vai, a gente ensina para o nosso cérebro que é mais difícil do que é. E a gente fica calculando, prevendo, calculando, e aí imagina uma coisa 10 vezes pior, não vai, aí se sente mal porque não foi, aí começa a achar que é mais difícil e aí você sabota tudo. Você não pode pensar. Você precisa fazer o quê? Facilitar o processo. E conforme você vai aprendendo sobre como fazer quem você ama parar de beber, você vai aprendendo sobre hábitos também. Porque o alcoolismo é uma doença dos hábitos. E você vai entender que hábito, a nossa probabilidade de fazer um comportamento, por exemplo, se exercitar, ela vai ser tão maior quanto mais fácil for aquilo. Até que vire um hábito forte. Então, o que você pode fazer? Você precisa ter um plano pronto. Você precisa ter a sua roupa pronta. Você precisa estar com o seu tênis colocado lá pronto. Você acorda, tá com tudo ali. Você não precisa nem escolher a roupa. Tá entendendo? Facilitar tudo. Qual hora você vai fazer? Você não vai acordar e vai pensar quando vai colocar. Tem que ter uma rotina. Não espera ter vontade. A vontade, às vezes, nem vem, nem é importante, nem tão importante assim. Às vezes ela vem depois, pelo orgulho que você teve de fazer. Outra coisa muito importante, caso você esteja sem ânimo para fazer as coisas. Uma das coisas que faz a gente não ter ânimo para fazer as coisas é que a gente não está tendo higiene mental. Você lava o seu sovaco quase todo dia ou todo dia, não lava? Porque se não lavar o sovaco, começa a não ficar tão legal, né? É higiene isso, não é mesmo? Quando a gente pensa na nossa mente, a gente também precisa se preocupar com a higiene, mas nem todo mundo se preocupa. O que eu quero dizer com isso? Para você ter mais ânimo, mais força, mais disposição, mais coragem, mais esperança, mais energia, mais capacidade de fazer quem você vai parar de beber, se você está num ambiente em que as pessoas só colocam para baixo, ou não tem apoio, ou você tá sozinha, as pessoas até te desestimulam de fazer, te invalidam, te criticam, não entendem você? Você precisa se rodear de pessoas que tenham outro tipo de mentalidade, que tem uma mentalidade que vai reconhecer o seu esforço, que vai te valorizar, que você vai ver essas pessoas também agindo com aquilo que você quer fazer. Hoje eu fui para a academia sem vontade. Você olha uma amiga fazendo isso, um amigo fazendo isso. Aí você olha e pensa, então isso é possível. E aquilo lá começa a mexer com o seu cérebro. Isso aumenta as chances de você começar a praticar aquele tipo de comportamento também. E olha que doideira, tem estudos mostrando que, por exemplo, a influência de uma pessoa que você tem um relacionamento na mudança do comportamento, ela é tão grande que se pegaram uma pessoa, eram casais, tá? Nesse exemplo, desse estudo. Um deles começou a buscar tratamento para emagrecer. E aí, ativamente procurou essa ajuda e executou e perdeu peso. O parceiro que não foi, que não queria nada, que não tinha nada, não tinha nenhuma intenção disso, mas precisava, emagreceu uma média de 2,5 kg. Isso é muito louco. Os pesquisadores olharam e falaram assim, eita, o que é isso? E o que é isso? Isso é o poder do ambiente. Vitor, todo mundo vai ser igual e isso vai ser diretamente relacionado a fazer quem ama parar de beber? Muitas vezes sim, mas nem sempre.
o que eu estou dizendo para você procurar um ambiente, você dormir, você fazer exercício, isso é indireto, mas o indireto também influencia. Se eu não tivesse dormido bem essa noite, a dificuldade que eu teria de explicar isso para você seria 30 vezes maior. Mas é indireto, porque para falar isso para você eu tive que ter muitos anos de experiência, estudo, para poder falar uma coisa com base para você aqui. Então o que eu precisei? Precisei estudar, precisei ter experiência, eu precisei me capacitar. Mas eu também precisei dormir ontem à noite um pouco mais. Não dormi 100%, tenho um filho pequeno, mas eu dormi, fiz exercício. Isso me ajuda a ter condições de poder explicar de uma forma melhor do que se eu não tivesse feito isso. Então ajuda a ter uma cabeça melhor para tomar melhores decisões. Ajuda a se comunicar melhor. Tá entendendo? Então começa por aí, sono, exercício físico. Ah, Vitor, mas no meio eu tô tão preocupada que eu fico o dia inteiro só me preocupando. Porque eu sou uma pessoa que ama muito e sabe, não tem, é impossível, Vitor, eu parar algum momento do meu dia ou simplesmente eu querer dormir. É que não é simplesmente você parar o momento do seu dia, não é simplesmente você querer dormir, não é simplesmente você querer começar a se juntar com outras pessoas que têm o mesmo propósito. Como, por exemplo, no curso ACA a gente tem uma comunidade de alunos bem ativa, que além de tirar dúvidas, o pessoal interage, uns torcem para os outros, é um grande apoio. Né? Teve o jogo da seleção que a seleção perdeu, a gente estava fazendo live juntos, eu estava lá com eles. Porque muitos estavam sozinhos e se sentindo, né, isolados, então a gente fortalece essa comunidade vivendo juntos. Além de tirando dúvidas, é um grupo, é uma comunidade, de verdade. Então, você não faz isso só porque você quer. Você faz como um remédio. Porque não dá para seguir só o que você quer. Porque senão você não consegue realmente o que importa. Porque a nossa mente está o tempo todo querendo economizar energia. E às vezes a preocupação, né, quando a pessoa entra no curso ACA, até hoje tem sido assim, eu ofereço de bônus, de graça, um curso sobre como lidar com a ansiedade. E aí o que acontece? Nesse curso eu explico sobre a preocupação. Uma pessoa que está muito ansiosa, ela começa a se perder na preocupação. Ela começa a acreditar que a preocupação ela é ação. Ela começa a acreditar que a preocupação ela é igual solução. E aí, ao invés dela dosar a preocupação para ser produtiva, por exemplo, eu estou preocupada com o alcoolismo de quem eu amo, então eu vou reservar aqui 1 hora do meu dia e eu vou estudar sobre isso. A preocupação levou a uma ação produtiva. Agora, eu estou preocupada e eu me preocupo e eu ligo 30 vezes para fulano, aí eu não faço nada, eu fico vivendo miseravelmente. Por que a pessoa faz isso? Não consigo me livrar da preocupação. Por que você não consegue se livrar da preocupação? Primeiro, porque você não sabe como resolver. Então, você precisa saber resolver, ou pelo menos ter um norte para você poder aliviar a sua preocupação, porque ela é relacionada a algo que precisa ser resolvido. Não dá simplesmente para fingir que não tem nada acontecendo e vamos pensar positivo. Isso não, a mente vai rir da sua cara. Você vai ficar mais preocupada. Tem que entender o que precisa ser feito nesse negócio. E aí a segunda coisa é observar a sua preocupação e ver se ela está sendo útil ou não. E perceber que muitas vezes você fica preocupada porque, por um lado, você ama a preocupação. Por causa da falsa sensação de que você está fazendo algo produtivo. E aí você termina o dia mais confortável porque você sente que você fez muito, mas você não fez nada. A não ser ficar só se preocupando. E aí você vai lá e culpa o outro, dizendo, olha, o outro ele é o motivo de todo o meu sofrimento, todas as minhas preocupações. O outro pode ser um gatilho para isso. Mas daí se você soltar a mão da autorresponsabilidade, você perde oportunidades de viver melhor e até mudar o outro, fazer o outro parar de beber. Porque você se perdeu em você. Você está entendendo como isso, as principais coisas que fazem você sofrer por conta do alcoolismo de quem você ama, exageradamente, elas são modificáveis? Não estou dizendo que são fáceis, mas elas são modificáveis. E aí alguém pode me dizer o seguinte, Vitor, mas o meu motivo de sofrimento é porque a pessoa que eu amo, ela chega embriagada e ela fala bobagens pra mim, ela quer conversar e é muito chato, ela não aceita que eu não quero conversar naquele momento.
Se eu digo que eu não quero conversar, ela reclama mais, e aí porque eu não quero me incomodar, eu fico ouvindo ela, mas é chato, Vitor. Aí eu vou te dizer o seguinte, isso é mais uma das partes, igual aquela de dormir. Se o alcoólatra que você ama, ele enche o saco quando chega em casa, ele xinga, ele reclama, você precisa de um acordo, e no curso A que eu ensino tem aulas só sobre combinados e limites. É um acordo de convívio, que naquele momento você não vai estar disponível. É uma autoproteção que protege você e protege também o outro. Porque quando você se protege de algo que o outro faz que incomoda, você também está protegendo o outro. Porque você está protegendo o outro da sua raiva, do seu ressentimento, daquela coisa que vai amargando dentro de você, até o ponto que você chega e olha, já tô com alergia dessa pessoa, porque eu não aguento mais. Tá entendendo? Então é importante. Ah, mas ela reclama, ela vai atrás de mim. Ela só continua reclamando porque de alguma forma dá certo. Não tô falando que a culpa é sua, tira isso da cabeça, tá? Nunca falo sobre isso. Isso aí eu acho uma perda de tempo enorme. A culpa é de quem? Não é? Isso não importa. Não tem nada a ver esse raciocínio de culpa. Mas se a pessoa continua agindo assim, ela reclama, é porque ela recebe às vezes o que ela quer quando faz isso. É uma coisa quase animal do cérebro, ele faz aquilo que dá certo. Não é mais, o resto é imaginação. O cérebro faz o que dá certo. Começa a parar de dar certo. Só que quando você começa a colocar esses limites, é importante você dar oportunidades para bons momentos acontecerem. Não é você sempre fazer, mas dá oportunidade. Fala assim, você quer conversar? A gente conversa amanhã. Aí amanhã você vai lá, olha, vamos conversar? Ontem eu não queria porque eu não estava me sentindo bem. Enfim, tem várias formas de fazer isso. Mas você precisa parar de se deixar na mão da doença do outro. Porque não é nem na mão do outro, porque se o outro estivesse bem, provavelmente uma pessoa que está bem, ela cuida bem também. Ela respeita. Uma pessoa que está te infernizando, ela é um sinal de que ela não está bem. Então eu não vou ficar na mão de alguém que não está podendo, não está nem conseguindo, nem se gerenciar, vai cuidar de mim naquela hora. Então naquele momento eu me protejo. Tá entendendo? Então, falei para você sobre sono, atividade física, rede de apoio. Rede de apoio. Cuidado com a rede de apoio. A rede de apoio negativa, ela é veneno. Se você se junta com pessoas que ficam o tempo todo repetindo coisas horrorosas, do tipo, é alcoólatra, ele é egoísta mesmo, ou vive e deixe viver, eu sou impotente perante o alcoolismo de quem eu amo, pessoas sabe, que são derrotistas, que são rasas, que são negativas de uma forma irracional. Como eu já te falei em outros vídeos, são pessoas que estão negando a própria falta de vontade de fazer as coisas. E ao invés de eu olhar para mim e pensar que eu deveria melhorar, eu olho para o outro e digo que o outro ele é exagerado, ele é iludido, ele é louco. Porque eu me alivio mentindo para mim e jogando um balde de água fria em você. Então essas pessoas, você precisa reservar momentos pequenos. Você precisa estar mais focado em outro tipo de mentalidade, outro tipo, observar, ouvir, consumir conteúdos diferentes. Agora é o seguinte, te falei, atividade física, sono, rede de apoio. Outra coisa é o seguinte, estudo. Fala pra mim quantas páginas de qualquer coisa que não seja, sei lá, qualquer coisa que não seja um cardápio que você leu nos últimos 15 dias. Quantas páginas de qualquer coisa você leu nos últimos 15 dias? Que não seja um cardápio e que não seja uma postagem no Instagram. Ou, vamos colocar em outras palavras, porque não é só a leitura que traz o que eu estou dizendo. Quanto tempo você ficou estudando alguma coisa nos últimos 15 dias? Aprendendo, você pode aprender com uma aula. Muitas lives você pode aprender também. Se você está assistindo isso, as chances são de que alguma quantidade você fez. Né? Você está fazendo agora se você está me ouvindo em algum grau. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. O estudo... Por exemplo, estudar para fazer quem você ama parar de beber é estudar. É um estudo para um uso pessoal. Tem gente até que usa para o profissional, mas é um estudo para o seu uso pessoal, para a sua vida. É muito importante. Tem que estar na tua rotina. Está na classe do desenvolvimento pessoal. Precisa estar na sua rotina.
Ah, eu fiz isso durante um mês, depois larguei. Não, é porque não está na tua rotina. Tem que estar na sua rotina. Ah, eu vou reservar... Não estou no curso ACA ainda, Vitor. Eu vou seguir assistindo lives. Tem que estar na tua rotina assistir lives. Eu publico pelo menos 2 por semana. Fora as que eu faço. Tem 2 que toda semana religiosamente sai. Então tem 2 horas por semana que mesmo fora do curso ACA você tem condições de começar a assistir esse conteúdo, começar a aprender. Então 2 horas por semana é muito. Eu tenho rotina corrida também, eu sei como é que é. Mas eu sei também que quando a gente se organiza, a gente consegue pelo menos 1 hora por dia. Não precisa ser 1 hora por dia, pode ser menos, pode ser meia hora, 3 vezes por semana. Pô, meia hora, 3 vezes por semana, você assiste o curso ACA em poucas semanas. Ah, o curso ACA tem várias horas. Tem várias horas, mas pega meia hora, 3 vezes por semana, dá quanto? 1h30 por semana, vezes 4, 6 horas por semana, por mês. 12 horas em 2 meses. 18 horas em 3 meses. Em 6 meses, você assistiu o curso ACA com tranquilidade, vendo até materiais extras. 6 meses. É que é um ritmo não tão pesado, né? Qualquer pessoa, vamos falar a verdade? Qualquer pessoa consegue ter esse tempo, se priorizar isso. E ter um aprendizado é uma coisa que, se você não estiver fazendo sempre, você vai estar evoluindo. E aí você pode também separar uma parte desse tempo para um estudo profissional. Tem gente que usa o ACA para profissional também, para se desenvolver profissionalmente. Mas o foco e a maioria das pessoas é para o pessoal. Por exemplo, Vitor, eu dependo financeiramente do alcoolista e eu quero parar de depender. Se você quiser parar de depender, você pode começar a estudar alguma coisa que vai te trazer um desenvolvimento profissional e mais prosperidade. Você está entendendo? Cuidar de si tem a ver com você colocar na sua rotina, no seu dia a dia. Não é tão grande assim. Aí você pode incluir, se você quiser, o asseio pessoal. Sei lá, você cuidar das suas unhas, mantê-las no mínimo cortadas. Você, pentear o cabelo. Tá entendendo? Isso pode ser legal, arrumar a sua casa, arrumar o seu canto. Isso pode entrar nisso também. Mas agora, essas coisas que eu te falei são muito importantes para você ter condições. E não é muito tempo. Né? Não é muito tempo. Vitor, eu não tenho tempo. Mas é porque você não tem tempo que você precisa fazer isso. Porque quando você não faz isso, você toma decisões, entre aspas, burras. Você fica mais... se a gente não dorme bem, se a gente não se exercita, a gente fica mais burro para tomar decisões. E aí, ao longo do dia, a gente vai perdendo tempo. E aí passa 1 ano, passa 2 anos e você poderia ter feito parar de beber nesse meio tempo e não fez. Aí tudo está cada vez pior, mas por que está cada vez pior? Porque você não para e coloca uma coisa na sua rotina pequena. Meia hora 3 vezes por semana é uma ofensa, né? Mas isso já é muito bom. Mas é uma ofensa dizer que não dá, né? Dá. Só que como é que dá? Talvez você não saiba como fazer. Coloca na sua rotina. Só falta você me dizer que você não tem uma agenda. Tem que ter uma agenda. Vitor, mas eu sou dona de casa. Tem que ter uma agenda. O que você deve ter uma agenda? Até dona de casa. O que você vai fazer na segunda? O que você vai fazer na terça? Tem que estar no papel melhor. Tal dia eu vou fazer não sei o quê. Tá entendendo? Básico. Se você não tá fazendo o básico, você tá marcando bobeira. Aí fica gastando tempo. Eu quero relaxar. Daí chega o final do dia, vai ver novela, vai ver site de fofoca. Site de fofoca, novela, na tua rotina, é veneno. Veneno. Veneno total. Vai treinando você para você ser uma pessoa influenciada, você ser gado do rebanho. Por quê? Porque o site de fofoca, ele cria uma necessidade em você que você não tem, de saber sobre a vida não sei de quem. Uma novela, ela é feita para te sugar. Ela é feita para te entreter. E quando você vê, acontece o quê? Sua vida está passando e você ficou vendo novela. Novela. Enquanto seus filhos estão crescendo mal, enquanto você está ficando sem saúde física, mental, enquanto sua família está sendo destruída, você está lá vendo novela.
Vitor, o que você tem contra novelas? O que eu tenho contra novelas é o que eu estou te dizendo. Elas ocupam muito tempo nobre da vida, no teu dia a dia, que é onde as coisas acontecem. O que acontece para fazer quem você é parar de beber não é naquele dia especial que você vai, aquele dia especial eu tomei uma grande ação. Não é ali. Você vai fazer quem você é parar de beber no dia a dia, a sua rotina. Como você lida com as coisas que acontecem na sua rotina. Ter um pouco mais de regularidade, porque a rotina do alcoolista, muitas vezes, ela vai se perder. Mas você não. Você não pode fazer só o que o alcoolista quer. Você tem que começando a treinar ele. Se você não sabe nada, está começando hoje, você tem que começar, e se você convive com alguém que é muito controlador, que às vezes tem gente que é assim, que vive assim. Se é o teu caso, mesmo que não seja, pega essa dica. Você precisa começar a treinar o alcoolista a não receber tudo o que ele quer. Eu não estou falando para você dizer não para coisas que você quer fazer. Vamos jantar, beleza. Você pode pegar um copo d'água, pegar um copo d'água. Agora, se tem coisas no dia a dia que ele quer que você faça e você não quer fazer, você começa a não fazer. Vitor, mas eu tenho dificuldade de dizer não. Eu entendo, mas isso se treina. Né? Isso se treina. No curso ACA tem até uma parte em que eu ensino sobre como lidar com a minimização das suas necessidades, para você se defender mais daquilo que você precisa. Não é para você virar uma pessoa chata, mas uma pessoa que não aceita tudo dos outros, ela às vezes recebe uma pressão social daquele meio que ela tá, para dizer que ela tá ficando desagradável. Vai dando sinaizinhos, mini punições. Você não quis fazer o jantar aquele dia? Nossa senhora, você tá diferente. É porque, olha, não é por mal, é porque é uma coisa que é um fluxo inconsciente, zumbi das coisas. Aí o alcoólatra que você ama, ele vai se acostumando a receber tudo. E aí ele vai a doença dele vai dominando ele e você. Então, aos poucos, pequenas coisas, não quero fazer a janta hoje. Não faz. E não faz mesmo. E aguenta o desconforto de, poxa, ele fez cara feia. Mas daí veio a minha mãe e falou que se eu não faço a janta pro meu marido todos os dias, eu não sou uma mulher que se preze. Eu sei que isso que eu estou dizendo para algumas pessoas soa extremo, mas tem lugares que acontece. E eu estou sendo extremo porque, na maior parte das vezes, isso acontece em pequenas doses. E essas pequenas doses é uma coisinha ali que provoca você a ser de um jeito. E aí você está no automático. Vendo novela, vendo site de fofoca. Aí quando vai buscar uma solução, você quer uma solução mágica, porque você gastou o seu tempo nobre fazendo besteira. Aí você começa a seguir pessoas que dão soluções mágicas. Olha, veja, faça só tal coisa, que o mundo vai se materializar. Imagina quem você ama sóbrio, e aí ele vai ser sóbrio. Acho que eu não preciso nem explicar isso, né? E eu não estou dizendo, imaginar quem você ama sóbrio pode ser útil na medida em que isso te ajudar a ter esperança do futuro e perceber o futuro que você quer. Agora, sonho é uma coisa que tem o seu lugar. Agora, a realidade ela é feita no cotidiano. No cotidiano. É o pequeno trabalho feito com constância. Não é um grande sacrifício. Meu Deus, eu sofro demais. Eu sei, mas é por sofrer demais que você precisa colocar algumas pequenas coisas todo dia. É por não ter tempo que você precisa organizar algumas pequenas ações todo dia. É por não ter dinheiro que você precisa organizar algumas ações todo dia. Mas final de semana ele nunca me chama para fazer algo que não tenha álcool. Mas você planejou o seu final de semana? Não dá para só esperar dos outros. Senão você vira o quê? Um peso ao invés de virar uma heroína da sua história. Você vira uma vítima ao invés de virar a heroína da sua jornada. E eu sei que eu estou sendo pesado, tá? Eu sei que eu estou sendo pesado. Mas é o seguinte, é um fato. Depois que você digerir isso e parar de ter raiva de mim, porque às vezes quando eu falo isso a pessoa fica com raiva, né? E entender que eu tô te defendendo, caramba. Você fica com raiva de mim e eu tô te defendendo. Vitor, mas não gostei de ouvir. Eu sei, mas é que eu tô te defendendo e você não tá se defendendo.
Você não se acostumou, você perdeu a mão. E aí você justifica a sua falta de responsabilidade com a sua própria o básico, com a culpa do alcoólatra. Ah, eu vivo com o alcoólatra, por isso que eu sou infeliz e tô doente. Aí você não faz nada do básico, joga fora o básico e acha um vilão para dizer o quanto você é perfeita e tá fazendo tudo certo. Então, se você precisa ter rotinas básicas, dormir, fazer exercício, estar com pessoas, próximo de pessoas que têm o mesmo propósito. Você precisa ter na sua rotina, no seu dia a dia, tempo para estudar. Quero aprender a fazer quem ama parar de beber. Vitor, essa uma live que eu assisti, eu tenho que saber tudo. Você não vai saber tudo, sabe por quê? E não é nem por causa de mim. Eu conseguiria fazer uma live para uma aluna avançada e em 1 hora eu explicar tudo que ela precisa saber. Mas porque ela se preparou muito para isso. Você que está começando agora, você não tem como entender com uma live, é natural. É igual eu querer ir na academia e ficar forte um dia, não dá. É justamente isso que eu estou falando. Fazer quem ama parar de beber é um processo chamado de mediocristão. O que é um processo mediocristão? É um processo que ele acontece a partir de atitudes que acontecem na média. Eventos que acontecem na média. Não é que você não pode errar. Não é que você tem que sempre acertar. Mas você tem que buscar acertar na maior parte das vezes. Igual, sei lá, quem tem excesso de peso vai emagrecer, perder o excesso de peso. Não é um dia que você chutou o balde e comeu porcaria que você vai estragar tudo. Agora, a balança vai mostrar o que foi a média. Tá entendendo? Então, não adianta, essa sangria desatada para fazer quem ama parar de beber, ela é parte do ciclo do alcoolismo. Vitor, não estou entendendo. Pergunte de uma forma clara. Porque o problema é a solução. Sempre que existe um problema, ele é uma solução. O problema é quando a gente pega uma situação que é um problema e o problema tem solução. E a gente transforma ele numa queixa. Qual que é a diferença da queixa e do problema? A queixa é: Vitor, é difícil, não dá. Não tem como. Aí eu falo assim, mas o que não tem como? Ah, não tem como, a minha situação é impossível, isso e aquilo e tal. E não traz uma única coisa que possa ter solução, ou uma única dúvida, ou uma única dificuldade clara. Você está entendendo? Isso é uma armadilha que qualquer um de nós, se não ficar atento no momento de estresse, pode cair. E é um veneno. A queixa e o problema. A queixa é, tá tudo ruim. O problema é, por exemplo, poxa, eu tô com dificuldade de arrumar tempo para me exercitar. Opa! Mas daí você vê a diferença, né? Então tem uma coisa, dificuldade de arrumar tempo para se exercitar. Isso é um problema. Ótimo, maravilhoso. O problema é a solução. Então eu olho para o problema e ele vira a solução. Vitor, eu não tenho tempo por conta do alcoolismo de quem eu amo. Não tem como eu fazer o curso ACA. O problema é a solução. É justamente por não ter tempo que você precisa fazer o curso ACA. Se você já tivesse tempo, se a sua vida já estivesse maravilhosa, você não precisaria fazer. Tá entendendo? Aí fica esperando a condição perfeita cair do céu, né? A queixa... porque eu tenho uma má sorte, Vitor. É uma má sorte na vida que eu tenho. Eu não posso falar aqui de tudo que aconteceu na minha vida, mas eu aposto que você ia olhar e falar, caramba, Vitor, você também não é um cara de muita sorte, né? Eu tenho certeza que você falaria isso, mas tem coisas que não cabe eu abrir. E eu sei que talvez a maior parte das pessoas que está me ouvindo, se for olhar, mas a sorte, a pessoa saiu como na vida? Saiu com dificuldade, às vezes saiu sem apoio, às vezes tem uma situação difícil. E ainda tem o alcoolismo de alguém que ama. Então, a vida é um aprendizado que eu quero te passar agora, que tem a ver com isso que eu estou falando. Não tem a ver com as cartas que a gente recebe. Se a gente para comparar com a vida de outras pessoas, tem gente que nasceu em família de berço de ouro, que teve amor, carinho, condições, recursos, teve um ambiente em paz e tranquilo. Tem sim, tem gente. Não é a maioria.
Ah, por isso que o fulano teve... Sim, provavelmente é bem mais fácil para uma pessoa que já chegou com tudo isso. Bem mais fácil. Agora, se não é o teu caso, você precisa entender uma coisa que não é... A vida é como se fosse um jogo de cartas. Você vai ganhar ou não é principalmente de acordo com as cartas que você recebeu, que você tem agora. Pô, Vitor, eu tenho um filho para criar, eu tenho alcoolismo de quem eu amo, eu tô com dificuldade não sei do que, tenho uma avó doente que eu tenho que cuidar, tem um monte de coisa acontecendo. Pô, você tá com as cartas complicadas, né? Você não recebeu umas cartas boas, assim, que fácil. Mas se você jogar direitinho com essas cartas, você ganha esse jogo. Então não é sobre as cartas que a gente recebeu, é sobre como a gente joga com elas. E aí parte do meu trabalho aqui, e parte do que eu preciso fazer aqui nessas lives de aquecimento, esse conteúdo preparatório para você, talvez até a maior parte agora. Porque o que vai definir se você vai passar o próximo mês avançando e conseguindo, de repente até antes do carnaval, fazer quem você vai parar de beber, né? Dentro dos próximos meses, não vai ser o quanto talvez você já sabe, o quanto está fácil para você hoje. Mas vai ser o quanto você estiver comprometida com isso, ou comprometido. Comprometido em fazer a sua parte. Eu não olho para o outro que tal não está comprometido. Ah, mas o alcoólatra não está comprometido. Mas então, esse é um motivo pelo qual você faz a sua parte. O comprometimento dele é o alvo. Tá entendendo? É o alvo. E aí quando você entende essa sacada, você começa a perceber que é o seguinte: Vitor, eu saquei. Você não vai me dar, Vitor, você não vai enfiar esse conhecimento todo na minha cabeça. Porque isso não existe, Vitor. Conhecimento ele não passa por telepatia, ele passa por eu parar e ouvir. E eu preciso dar condições para mim mesmo ouvir, entender no ritmo que eu sou capaz de entender. Não adianta eu me desesperar, eu preciso colocar isso na minha rotina. Eu preciso colocar isso como um objetivo, eu preciso colocar isso como uma prioridade. E aí você começa a entender que sim, eu tenho esse conhecimento e eu não consigo passar para você num pendrive. Por isso eu preciso você precisa do seu comprometimento. Você precisa da sua postura de, eu vou fazer esse negócio dar certo. E eu vou fazer direito, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer com toda a vontade, eu vou fazer com toda a dedicação. E é por mim mesmo. Porque quando você sempre faz, eu quero finalizar essa live com o seguinte. Olha só, você que acha que você é uma pessoa especial, maravilhosa, amorosa e querida, se prepara, porque eu vou te falar uma coisa que talvez possa mudar, talvez seja muito difícil você esquecer o que eu vou falar agora, e pode ser que incomode. Então se você não quer se incomodar, você também não vai conseguir colher frutos disso. Então é um bom momento para você desligar tudo e fechar a live. Se você continuar, eu vou entender que você está pronta para ouvir ou está disposta a ouvir. E você está mais comprometida do que talvez alguém que, Vitor, eu não quero me incomodar nada não, vou fechar. Daí fecha. É profundo o que eu vou dizer agora. Mas ninguém faz nada por ninguém. Segura essa. Vitor, mas eu faço coisas pelos outros, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa empática, eu sou uma pessoa sensível. Ninguém faz nada por ninguém. Eu não estou dizendo que uma pessoa não faça coisas em benefício do outro, ou porque o outro quis, ou porque o outro precisa. Não estou dizendo isso. Mas você não faz o que você faz. Você não mantém um casamento para você ajudar os filhos. Você não ajuda quem você ama a parar de beber por causa necessariamente do outro. Nunca. Você só faz as coisas por você mesmo. Então, quando você culpa o outro porque eu fiz pelo outro e ele foi um ingrato. Não, você fez todo mundo só faz as coisas por si mesmo. Não é egoísmo isso, é só a natureza.
A pessoa pode ser insensível aos sentimentos do outro e aí você chama isso de egoísmo. Mas o que eu estou dizendo não é egoísmo. Eu, por exemplo, para mim é muito importante, prioridade, ser um bom pai. Por isso, eu coloco no meu dia tempo, na minha rotina, tempo para ficar com meu filho. Eu coloco na minha rotina tempo para buscar estudar. Eu estudo. Tem na minha semana organizada blocos de estudo sobre paternidade. Consumo conteúdos, compro cursos de pessoas de paternidade. Agora fala, Vitor, como você é querido, você é muito amoroso com seu filho. Por fora, sim, talvez sim, num nível. Só que tem outro nível que é o seguinte, eu faço isso porque pra mim é importante ser um bom pai. Pra mim. Eu tenho a necessidade disso. Eu me importo com isso. Portanto, eu faço isso. Se eu faço isso achando que eu estou me doando, primeiro que é mentira. Eu me dou porque eu quero aliviar algum sentimento meu, ou porque eu quero buscar um sentimento para mim. Eu quero ser uma pessoa ética e honesta porque para mim isso me deixa me sentindo melhor. Isso faz eu ficar mais tranquilo, isso faz eu ter mais orgulho da minha vida. Eu cuido das pessoas que eu amo porque eu valorizo ter uma família, eu gosto de olhar para o que eu fiz e pensar que eu fui a pessoa que eu queria ter sido. Só que se eu não entendo isso que é uma realidade básica, o que eu começo a fazer? Eu começo a me ver como uma pessoa muito boa e começo a ver injustiça por todos os lados. Mas aí o meu filho, se um dia ele fizer uma birra, um negócio que sei lá, ele aja de uma forma inadequada, sei lá, que possa em algum momento... Acho difícil mas pode ser, eu sou humano, mas não aconteceu. Mas se ele fizer um dia alguma coisa que me incomode, eu vou olhar e pensar que ele é um ingrato? Não. Covardia isso. E é mentira, eu fiz por mim. Fiz por mim. Porque pra mim é importante. Você também faz por você. Porque pra você é importante. Pode ser que para você seja importante satisfazer necessidades dos outros. E eu acho isso legal, é sinal de maturidade. Compartilho isso em muitos momentos. Eu fico atento à necessidade da minha família, da minha esposa, do meu filho. E eu faço coisas que eu acredito que vão ajudar eles, ou satisfazer eles, ou colaborar com eles, porque são relações muito importantes para mim. Mas é sobre mim. Eu não posso chegar num momento depois e falar, agora meu filho é minha posse, minha esposa é minha posse, ela é minha. Não, é um privilégio que eu tenho de estar perto dela. E eu tenho que seguir cuidando disso, porque pra mim é importante. Senão eu fico louco e mentiroso. Mas o outro é ingrato. Pô, é ingrato nos seus termos. É ingrato porque não fez o que você queria que tivesse feito. E eu não estou nem julgando se é certo ou errado, eu estou só trazendo uma mentalidade, uma forma de enxergar as coisas que quando você percebe é um pouco ardida, né? Um pouco ardido, mas te traz uma capacidade de ser mais livre e mais eficaz na vida. Não é fácil, e você não precisa estar o tempo todo, virei um monge que não sinto nada, não é isso, mas é você, volta e meia você procurar olhar para sua mente e pensar, não, mas eu sou da minha vida. Eu que decido as coisas da minha vida. Por mais que a vida não é como eu quero, eu recebo cartas que não fui eu que escolhi, mas o jeito que eu vou jogar com elas faz diferença. Vitor, por que você está falando sobre isso se a live é sobre cuidar de si? Porque seguir os seus valores de vida, se responsabilizando por eles, é cuidar de si. E pensa numa parada que contamina. Contamina. É o crescimento na sua essência. E a ignorância não é uma bênção. Tem gente que fala, a ignorância é uma bênção, eu prefiro não saber. Mas na verdade a ignorância é dor. É dor. E o conhecimento é uma forma muito importante da gente buscar para poder cuidar de si. Cuidar de si não é você deitar no final do dia e assistir novela e comer pipoca com açúcar, tomando uma coca. Isso não é cuidar de si. Isso é um momento de prazer que vai te custar caro e que vai te causar mais sofrimento. Entende o que eu quero dizer? Cuidar de si não é você não se incomodar com nada. É você
se incomodar sim com a coisa certa, do jeito certo, se dedicando para resolver. É você surfar no desconforto, é você aprender a se sentir confortável no desconforto. Mas não no desconforto passivo de estar recebendo e sofrendo. O alcoólatra que eu amo é maldoso e por isso eu sofro demais. Não, você sofre demais porque o alcoolismo de quem você ama é uma doença e isso traz uma carga de estresse. Mas e aí o que você pode viver o desconforto dessa carga de estresse e quebrar? Ou você pode viver o desconforto dessa carga de estresse e reagir? E reagir como? Não é acordar, agora eu vou reagir de qualquer jeito. Não, deixa eu reagir, deixa eu olhar na minha rotina, na minha vida, como é que eu posso organizar para colocar exercício, sono, estudo, estar perto de pessoas certas. Tá entendendo? O dia a dia, o cotidiano. Pequenas ações no lugar certo. Isso vai fazendo você não se sobrecarregar. Ou, quando se sobrecarregar, melhorar mais rápido. Isso é cuidar de si. É você se educar. Não tenho vontade de me exercitar, mas eu vou. E acho uma droga e vou. Depois eu termino e eu olho e penso, eu precisava disso. Sou adulto, preciso fazer. Se eu não fizer, eu pago um preço. Que é não cuidar de si. E aí quer fazer quem ama parar de beber, mas assiste novela a noite inteira, só vê site de fofoca. Não faz o básico. Não para nem para estudar. E eu entendo, se hoje você não faz o básico, qual a primeira coisa então? Passo aplicável. Primeira coisa. Eu te diria que a primeira coisa é você se envolver com o conhecimento. Como? Estudar. Porque quanto mais você estuda, mais a sua cabeça vai começando a incomodar você não fazer. Mais vai ser impossível você não começar a fazer as coisas que você precisa. Mas você tem que se colocar no ambiente, tipo assim, você está assistindo essa live. Se você assistiu essa live, beleza, veio um negocinho a mais, uma coisa você aprendeu. Me conta aqui nos comentários, aprendeu alguma coisa nova hoje? Conta, eu aprendi alguma coisa nova hoje. Você aprendeu. Beleza, mas passa um mês, você não assiste mais nenhuma, esse tipo de mentalidade que você aprendeu e coisas que estavam te contaminando para fazer coisas de se cuidar mais, vai mudando. Porque isso é um tipo de higiene mental também. Você está colocando na sua cabeça, está se expondo a coisas limpas. Tá entendendo? Limpas no sentido de levar aos comportamentos que você quer ter. Certo? E isso tem tudo a ver com fazer quem você é uma parar de beber. Uma pessoa perdida, uma pessoa desesperada, estabanada, vitimista, ela não consegue fazer nada. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve em todas as redes sociais. Encaminha para outras pessoas que possam estar precisando saber disso tanto ou até mais que você. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!